Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo João. Segunda carta do apóstolo João é uma das menores, segundo João e terceiro João, são as menores cartas da Bíblia, composta de um único capítulo. Segunda João, terminamos semana passada a primeira carta e agora nós vamos na segunda, versículos de 1 a 6. Segundo João, você mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe aquilo que está sendo pregado, analise. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Meus irmãos, nós estamos iniciando essa segunda carta de João. Essa carta foi escrita a uma senhora eleita. E aqui, por causa dessa senhora eleita, há um grande conflito, porque alguns dizem que é um dos textos, além daquele outro que nós vimos semana passada, é um dos textos de difícil interpretação. Alguns pensam que João estava escrevendo uma senhora que era membro de uma igreja. João foi pastor também em Éfeso, e ele estava escrevendo a uma senhora que seus filhos eram crentes, e que ele conhecia essa senhora. Outros acreditam que João está escrevendo, está se dirigindo a uma igreja, e chama essa igreja de senhora, e os seus filhos, os membros dessa igreja. Então, ele escreve a uma igreja e põe essa palavra, senhora, chama a igreja de senhora. Eu, pessoalmente, eu sempre fiquei e fico com aqueles que creem que João se dirige a uma igreja. Alguns pensadores pensam que ele está se dirigindo a essa mulher, mas eu prefiro ficar que João está escrevendo a uma igreja e chama essa igreja de senhora eleita. Então eu fico com essa linha de pensamento, e depois você pode procurar para ver o que você quer, mas isso não muda o conteúdo e os princípios estabelecidos na carta. A estrutura da carta é diferente da primeira que nós lemos. A primeira que lemos, ele já entra falando que ele esteve com Jesus, que ele andou com Jesus, que ele conheceu Jesus, que ele tocou em Jesus. E aqui não, aqui ele faz uma introdução na carta, como uma introdução nas cartas escritas na época, que tinha esse perfil. Você vê isso nas cartas paulinas, quando a pessoa endereçada aparece logo no princípio, e depois do endereçamento da pessoa vem uma saudação. É bem comum nos escritos desta época, e as cartas paulinas são assim. Mais uma vez, João está abordando nessa carta
o amor como uma preocupação moral básica dos seguidores de Cristo. Ele vai tratar aqui de novo, nós vimos muitas vezes na primeira carta, ele tratando daquela questão das 3 provas, e aqui ele está falando também dessa preocupação moral, que é uma moral básica dos seguidores de Cristo. Ele também mostra a fé no Cristo encarnado. Ele está combatendo as heresias do seu tempo, e ele volta a falar no Cristo encarnado, e aqui nesse texto, ele fala da fidelidade à verdade. Nós lemos aí diversos textos lá no Salmo 119, exatamente para mostrar essas questões relacionadas com a verdade, com o testemunho, com a palavra de Deus. O que esse texto tem para nos ensinar? A primeira coisa que você tem que pensar quando você lê um texto, é lê-lo talvez mais 1, 2, 3 vezes, e tentar ver o que o texto tem para te ensinar. Os 3 primeiros versículos, ele está fazendo um prefácio, uma saudação, ele está começando a carta e fazendo uma saudação. E ele diz à igreja eleita e seus membros, ele diz, o presbítero, a senhora eleita, e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Meus irmãos, a palavra verdade aparece 5 vezes nesses 6 primeiros versículos que nós lemos. Toda vez que você lê um texto bíblico, e que você encontre uma palavra se repetindo, você precisa de parar, começar de novo, ler de novo, porque a Bíblia tem algo de muito importante para te falar. Por isso a repetição. Nos 6 versículos que nós lemos, a palavra verdade aparece 5 vezes. E nesses versículos, ele vai vincular essa verdade como a base do amor. Quando você conhece a verdade, você tem como base, ela é a base do amor. E aqui nesses 3 primeiros versículos, principalmente no 3, quando ele diz, e conosco estará para sempre, ele diz, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. O quê? O que estará para sempre conosco por causa da verdade? Ele diz, a graça, a misericórdia e a paz. Por causa da verdade, a graça, a misericórdia e a paz estará conosco para sempre. A graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Meus irmãos, a graça, a misericórdia, a paz, são coisas que todos nós almejamos, todos nós queremos, e João está dizendo que a paz que muitas vezes você procura, a paz que você pode ter com Deus, a paz que pode inundar o seu coração, no meio de um mundo caótico que nós estamos vivendo, vem através da verdade. Essa paz de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, vem até nós através da verdade. E no versículo 4, ele vai afirmar que eu fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos o que andam na verdade. O que João está dizendo é que ele teve alegria pela fidelidade daqueles que andavam na verdade. Ele está dizendo, vocês são fiéis, vocês andam na verdade, e isso trouxe alegria ao meu coração. Eu sou alegre, eu estou alegre, como presbítero, como apóstolo, eu estou alegre porque vocês andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. Ou seja, vocês andam na verdade porque vocês receberam o mandamento da parte do Pai.
E aí, meus irmãos, ele começa a falar agora desse mandamento, quando diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Meus irmãos, João está dizendo que o mandamento que aquela igreja tinha era um mandamento antigo. Qual é o mandamento antigo que nós temos? Se você for pensar em termos de mandamento, nós falamos isso aqui na quarta-feira, e falamos hoje também pela manhã, que Jesus, quando ele foi perguntado sobre o cumprimento da lei, guardar os mandamentos, ele faz a seguinte observação: novo mandamento vos dou, que ameis a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. O que o Senhor Jesus quis mostrar, e João está mostrando, quando ele diz: eu dou novo mandamento, que na verdade não é novo, é antigo. É que amar a Deus sobre todas as coisas é você cumprir a primeira tábua da lei. Os 4 primeiros mandamentos, que é adorar a Deus, não fazer imagem, escultura, não falar o nome de Deus em vão e guardar o dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor. O que João está dizendo? João está dizendo que o mandamento que Deus nos deu é que nós nos relacionemos com Deus de acordo com a verdade, de acordo com a palavra. Aí nós vamos entender o Salmo 119, que ele todo é escrito em função desta palavra, em função dessa verdade. É a palavra que nos desvia do pecado, é a palavra que aquece o nosso coração, é a verdade que nos traz paz, é a verdade que nos traz alegria. Então o primeiro mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento nada mais é do que a segunda tábua da lei, que vem do 5º ao 10º mandamento: ame o seu irmão. Porque quem ama o irmão não mata, quem ama o irmão não adultera, quem ama o irmão não cobiça, quem ama o irmão não rouba. Então o que João está dizendo? Você tem 2 mandamentos na sua vida: ame a Deus e ame o seu próximo. Ame a Deus e ame o seu próximo. É isso que João está dizendo quando ele diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. Desde a lei, desde lá de Êxodo, nós temos esse mandamento. E ele vai dizer: senão esse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E ele vai continuar no versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Meus irmãos, dizer que nós amamos a Deus é muito fácil, mas viver guardando os mandamentos do Senhor é que é o problema. Às vezes nós falamos muito que amamos ao Senhor, mas o amor é andar nos seus mandamentos. Ele diz: este mandamento, como ouviste, ele diz, versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Ou seja, nós devemos amar a verdade, viver na verdade. Meus irmãos, esse texto nos ensina sobre Deus. Primeiro, que a igreja, ela é eleita, como ele diz, a senhora eleita, igreja escolhida por Deus, igreja que o Senhor escolheu, que o Senhor elegeu. Segundo, que Jesus é a verdade. Quem é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus. João já disse no seu evangelho: eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então viver na verdade é viver em Cristo. Viver na verdade é estar em Cristo. Viver na verdade é Cristo viver no seu coração. Conforme diz Gálatas, Paulo dizendo, já não sou eu quem vive, versículo 20, mas Cristo vive em mim. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Então, esse texto nos ensina isso, que nós precisamos, diante de tudo, viver essa verdade, viver em Cristo, viver como Cristo viveu.
e recebemos os mandamentos, que são a verdade. Recebemos do Pai. O Pai nos dá aquilo que nós devemos fazer e Ele nos capacita a isso. Outra coisa que nós precisamos de aprender aqui nesse texto é que esse texto mostra claramente, muito claro, ele vai nos mostrar que o homem em Cristo, ele vive essa verdade, e este homem em Cristo, ele pode amar o seu próximo e pode amar a Deus. Repare que ele mostra isso de forma muito clara no primeiro versículo, na introdução, no versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Então a graça, a misericórdia, a paz, ela vem do Pai e de Jesus para aqueles que são de Jesus. Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que andam no Senhor. Aqueles que não andam, nós vimos e veremos depois aqui no seguir da carta, já semana que vem, é que ele vai dizer que aqueles que não são de Cristo não têm paz. Isaías vai dizer, o ímpio não tem paz. E nós precisamos de pedir ao Senhor que realmente nos dê paz ao coração, porque o ímpio não tem paz. Só aqueles que andam com Jesus, que vivem com Jesus, que são de Jesus, é que podem verdadeiramente ter paz no coração. Meus irmãos, o texto está aí. Agora, como colocá-lo em prática? Essa é a grande questão nossa com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é para ser intelectualizada, você ter conhecimento dela na mente e poder responder qualquer texto, qualquer indagação, você poder responder qualquer assunto teológico. A Bíblia não tem essa função. Você pode e tem que conhecer a palavra intelectualmente, mas essa palavra tem que cair no seu coração e te levar a uma vida prática. Nós vivemos hoje um problema muito sério, eu quero que você ouça isso com muita atenção. Você pode demonstrar no culto, na hora que você está cantando, levantando a sua mão, ficar emocionalmente alegre. Mas o que a palavra tem para nós é que você tem que aplicar essa palavra no coração para que ela se torne verdade na sua vida. E você viva isso na sua casa, no seu trabalho. Você viva isso. O que nós temos encontrado hoje nos nossos dias? Muita religião. Muita gente que cultua, que presta culto a Deus, mas que no fundo, não tem paz dentro de casa, não tem amor. Quando você vai para o interior da vida pessoal da pessoa, você descobre que na verdade vive uma escravidão, vive um sofrimento constante. Então, ou a Bíblia não é verdade, ou não está funcionando alguma coisa comigo. Eu falei isso há pouco tempo com uma pessoa, eu falei, olha, eu estou te dando esses conselhos, mas eu quero te falar duas coisas. Se eu te falei alguma coisa certa, foi Deus que acertou. Se eu te falei alguma coisa errada, foi na minha conta. Meus irmãos, Deus está sempre certo, porque Deus é certo. O problema da nossa vida com relação à vida cristã é um problema nosso, não é um problema de Deus. Não é porque Deus escreveu, mandou e o apóstolo escreveu isso inspirado pelo Espírito. Isso não é uma verdade na minha vida, não é por culpa de Deus.
O que você precisa fazer é uma análise, se realmente você tem vivido uma fidelidade à verdade. Como que você faz essa análise? É simples. Quer ver uma coisa simples? Faça uma avaliação como que é a sua vida com a sua família. E quando eu digo família, eu não estou falando somente do seu marido, sua esposa, não, com a sua família. Como é que você vive com o seu cunhado, com a sua cunhada, com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu vizinho? A sua vida é condizente com a Bíblia? Está tudo em paz? Está tudo tranquilo? Eu tenho liberdade de chegar perto do meu irmão e conversar com ele, expor para ele, abrir para ele o meu coração, ser sincero e honesto. Ou eu nem posso chegar na casa de um parente meu, porque eu sou tão enjoado, tão horrível, que o pessoal já não me tolera mais. Tem uma coisa errada, meus irmãos. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Então, o que esse texto tem para nos ensinar? Que nós devemos viver a verdade de forma prática. De forma prática. Então, o que ele está dizendo? A verdade, vocês vivem a verdade, por isso vocês se amam. Vocês vivem a verdade, e por isso eu me alegro, porque vocês estão vivendo essa verdade no dia a dia de vocês. Vocês estão vivendo essa verdade. Os frutos da verdade, ele coloca aí. Qual é os frutos da verdade? Ele coloca logo no início, no versículo 3. A graça de Deus, quando você vive na verdade, a graça de Deus está sendo derramada na sua vida. A misericórdia de Deus. E aquilo que todos nós procuramos no dia a dia e que nós não compramos no supermercado: paz. Meus irmãos, essa palavrinha de 3 letras é talvez o problema maior que nós encontramos hoje. Porque a graça, você pode dizer assim: não, Deus, eu vivo debaixo da graça, eu sou salvo e tal, tudo bem. Misericórdia, Deus tem tido misericórdia de mim, eu estou bem. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E a paz? E a paz? E a paz com Deus? Aquela paz que você pode sentar e dizer para Deus assim: meu Deus, eu estou em paz com o Senhor. Eu estou em paz com o Senhor. Eu vivo em paz com o Senhor. A paz com o irmão. Você pode dizer que você vive em paz com as pessoas que te rodeiam, com os membros, os seus familiares, com a sua família, com o seu vizinho? Ou você é aquela pessoa que está em constante briga, constante guerra? Ah, mas eu não brigo com ninguém. Briga sim. Sabe como é que você briga? Você já passou pela a triste experiência de deitar quando você está com sono, deita às 10 horas da noite, está com sono, dá uma primeira dormida e acorda às 3 da manhã e lembra de alguém e dana a noite inteira. Porque se falar isso comigo, eu vou falar aquilo, porque amanhã eu vou fazer isso, e o dia amanhece e você passa a noite inteira brigando com alguém que nem perto de você está. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Tem dia que eu peço assim: Senhor, eu podia não acordar às 3 horas da manhã. Eu tenho um tal de acordar às 3 da manhã, com vontade de ir no banheiro, levantar e falar assim: meu Deus, porque quando você volta para a cama, feliz é aquele que deita às 10 e acorda às 6 da manhã e passou a noite inteira, ó. Feliz. Se você é assim, põe a mão para o céu e agradeça a Deus. Porque você não passa a madrugada brigando com ninguém, você não passa a madrugada nenhuma sem paz por causa de algum problema. Agora, se você vive: mas eu durmo bem, porque eu tomo lá um Lexotan, eu tomo esses negócios aí, que eu falei Lexotan porque me veio na cabeça, nem sei se Lexotan dá sono, mas toma lá um faixa preta qualquer,
e você dorme a noite inteira. Meus irmãos, se você tem que tomar faixa preta para dormir a noite inteira, você está escravo do faixa preta. Não estou falando que você não deva tomar. Se o médico mandou você tomar, você toma. Mas eu quero dizer uma coisa. Às vezes você dorme a noite inteira, mas passa o dia brigando. Brigando com quem? Brigando com o seu marido. Porque se esse homem fosse assim, fosse assado. Meus irmãos, isso não é viver em paz. Isso não é viver em paz. Eu tenho visto tantas pessoas escravas da religiosidade, escravas dos conceitos e preconceitos, escravas do próprio gênio. Mas eu sou assim, nasci assim e morro assim. Diz o ditado, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Pelo amor de Deus. Jesus veio para transformar a sua vida. Jesus veio para te trazer paz, te trazer nova vida, te libertar de você mesmo. Se o seu problema é o seu ego, Jesus precisa te libertar do seu ego. E aí, meus irmãos, viver a verdade é viver os mandamentos. Viver a verdade é viver amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos. Viver a verdade é afastar da religiosidade moderna e aplicar a palavra piedosamente no coração. Afastar dessa religiosidade em que você acha que você é crente, porque você levanta a mão, canta bonito, e quando você vai lá, alguém te pede, fala alguma coisa lá no WhatsApp, você escreve tecnicamente uma coisa muito bonita sobre felicidade. Ou quem sabe aparece na foto, lá na mídia social, você e o seu marido, ou você e a sua esposa naquela foto, todo mundo rindo. E que quando a pessoa que desligou o celular, fecha a cara, um vai para um lado, vai para o outro. É assim que está acontecendo hoje. Nós vivemos uma divulgação de uma imagem que não é verdade. Nós vivemos uma vida cristã que não é verdade. Não é verdade. E aí nós encontramos uma cidade cheia de igreja, cheia de gente andando com Bíblia para lá e para cá. Mas aplicação na vida, mudança pessoal. Não, mas quem tem que mudar é a minha sogra, porque a minha sogra é uma praga. Quem tem que mudar é você. Não é ela, não. Ela não tem que mudar? Ela é a vida dela, a vida com Deus. Parta desse princípio. A pessoa que precisa de mudar dentro dessa igreja sou eu. Sou eu. Eu mesmo. Sou eu mesmo. Se você partir desse princípio, a começar em mim, essa igreja vai se tornar uma maravilha. Uma maravilha. Por quê? Porque a mudança, ela só acontece na sua vida. Na vida do outro, cabe a ele e ao próprio Deus. Então, João está dizendo isso, que nós devemos viver na verdade. Eu quero concluir dizendo o seguinte: vida na verdade é passar pelas provas da primeira carta que ele escreveu. A prova moral. Qual é a prova moral? Você tem que refletir o caráter do seu pai. Quem é seu pai? Se o seu caráter é um caráter de mentira, de engano, de engodo, de briga, de fofoca, o seu pai é o diabo. Você ainda vive no maligno. Se o seu caráter é amor, é verdade, é paciência, é paz, é longanimidade, o seu pai é o Criador dos céus e da terra. Esse você pode chamar de pai, porque você está refletindo o caráter dele. A outra prova, a prova doutrinária, o que você crê,
com relação à palavra de Deus, o quanto você se preocupa com a palavra, o quanto você busca essa palavra, o quanto você deseja e anseia que essa palavra seja prática na sua vida. Essa é a prova doutrinária. E a terceira prova, consequência das duas primeiras, a prova social. Eu amo a Deus que me salvou e que é meu Pai, e amo o meu próximo como a mim mesmo. Amor, amor. Quando nós tivermos amor uns pelos outros, aí o nome do Senhor será exaltado. É um texto pequeno, mas uma carta que nós precisamos de tomar cuidado, porque nós temos que viver esta verdade. Que você não saia daqui hoje como você entrou. Não estou dizendo que você entrou péssimo ou péssima. Estou dizendo que você pode sair melhor do que entrou. Basta você refletir em tudo que você ouviu e tomar uma decisão. Eu vou buscar aplicar essa verdade na minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quero chamar os presbíteros aqui à frente para que nós possamos passar